Fãs de Hajime no Ippo, preparem-se! Hoje vamos mergulhar em um dos confrontos mais subestimados, mas incrivelmente reveladores. A batalha entre Manabu Itagaki e Fumito Makino. Mais do que uma simples luta, é um choque de filosofias, de talentos e de obsessões. Nos capítulos 563 a 565, testemunhamos a ascensão de um prodígio e a teimosia de um lutador que se recusa a desistir. Você está pronto para entender o espírito de uma erva daninha, a obsessão pela vitória e com o que nós nascemos. Então, vem comigo. Tudo começa no capítulo 563. O espírito de uma erva daninha, Itagaki, o prodígio do ginásio Kamogawa, está se preparando para as semifinais. E a grande surpresa? Ele tem feito sparring com ninguém menos que Ryu Mashiba, 3 rounds, 3 vezes por semana. Mesmo com Mashiba pegando leve, Itagaki apanha. Mas Ippo nota algo crucial. Ele está se adaptando aos temíveis Flicker Jabs. É um sinal de sua evolução e resiliência, mas o capítulo nos apresenta o outro lado da moeda. Fumito Makino, um lutador que à primeira vista parece apenas um obstáculo. No entanto, sua motivação é profunda. Visitando Atsushi Tsuchiya no hospital, Makino promete vencer para inspirar seu amigo em sua recuperação. É uma obsessão que o move. Ele se compara a Ippo e a uma erva daninha, alguém que resiste a ser pisoteado e que, como Ippo, busca florescer. Essa comparação é fundamental para entender a profundidade de seu personagem. A tensão cresce. Itagaki, apesar de saber da história de Makino, não muda sua postura. Ele visita Mashiba para agradecer, e o ceifador faz uma pergunta intrigante. O que Itagaki fará se continuar vencendo? Já que não pode desafiar Ippo, a resposta de Itagaki é clara. Ele esperará Ippo abrir mão do título. Uma ambição que já mostra o calibre do jovem boxeador. A noite da pesagem chega e Itagaki está nervoso. Makino é o tipo de adversário que o incomoda, e ele não quer perder de novo. Chegamos ao capítulo 564, a obsessão pela vitória. O Korakuen Hall está em polvorosa para as semifinais. A expectativa é que Imai seja o próximo campeão, mas a luta entre Itagaki e Makino é o centro das atenções. Mari prevê uma vitória esmagadora de Itagaki, mas a história nos mostra que no boxe nada é garantido. A motivação de Makino é palpável. A presença de Atsushi na plateia, mesmo em cadeira de rodas, é seu combustível. As vaias da multidão não o abalam. Sua única preocupação é inspirar seu amigo. É um momento de pura determinação. Shinoda, o treinador, alerta Itagaki sobre a possibilidade de Makino usar golpes sujos, uma tática que pode desestabilizar o ritmo do prodígio. Itagaki, por sua vez, reconhece a força de Makino, o cavalo negro que se recusa a cair. Ele compara a resiliência de Makino à de Ippo, antecipando uma luta brutal. O primeiro round começa. Itagaki adota uma postura ortodoxa, diferente de seu estilo usual, enquanto Makino exibe o temível Hitman Style. A plateia e os treinadores, incluindo Mashiba, observam atentamente. Será Makino um imitador ou ele realmente dominou essa técnica devastadora? Os Flicker Jabs de Makino começam a voar. Itagaki, com sua velocidade e reflexos, consegue desviar e bloquear, mas não consegue se aproximar. A pressão é imensa. Itagaki, sentindo o nervosismo, abaixa a guarda por um instante. É um momento de vulnerabilidade que mostra a intensidade do confronto. Ele precisa focar, precisa encontrar uma maneira de superar essa barreira. E então, chegamos ao clímax inicial no capítulo 565, com o que nós nascemos.
Makino continua a bombardear Itagaki com Flicker Jabs, impedindo qualquer aproximação. Kimura nota o suor de Itagaki, mas Aoki corrige. Não é exaustão, é o suor frio do nervosismo. Ippo, com sua experiência, entende a pressão que os Flicker Jabs exercem, sendo rápidos e difíceis de ler. A análise dos veteranos é crucial. Fujii e Mashiba concordam. Makino não é um mero imitador. Ele dominou o Hitman Style, adaptando-o ao seu próprio corpo e ritmo. Sua obsessão o levou a um novo patamar. Makino, lembrando-se de sua derrota anterior para Itagaki, está determinado a controlar a luta, usando seus Flicker Jabs para encurralar Itagaki nas cordas. Itagaki tenta escapar das cordas com jabs de esquerda, mas Makino os desvia com head slips precisos. Mari e Atsushi observam, e Mari destaca a rara evolução de Makino em tão pouco tempo. Makino intensifica o ataque, e Itagaki é novamente pressionado contra as cordas. A plateia grita para ele se afastar. Mas Ippo percebe algo incrível. Itagaki está parando os Flicker Jabs. Mashiba, o mestre do Flicker Jab, explica a Fujii que Itagaki está se adaptando. Kimura fica chocado ao ver Itagaki repelindo os golpes com uma única mão. E então, Mashiba faz a revelação. A intuição e a percepção de profundidade de Itagaki são inatas. Ele nasceu com isso. Quando focado, nenhum boxeador de 4 rounds pode tocá-lo. Fujii fica em choque, reconhecendo Itagaki como um talento natural. É o despertar de um verdadeiro gênio. Os capítulos 563 a 565 nos mostram que Hajime no Ippo é muito mais do que apenas socos e nocautes. É sobre a força da vontade, a obsessão pela vitória e o despertar de um talento nato. Itagaki, o prodígio, começa a mostrar seu verdadeiro potencial, enquanto Makino nos lembra que a determinação pode levar um lutador a superar seus próprios limites. Essa luta é um divisor de águas para Itagaki, solidificando seu lugar como um dos personagens mais promissores da série. E você, o que achou dessa análise? Itagaki é realmente um gênio? Makino merecia mais reconhecimento? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder as próximas análises de Hajime no Ippo e outros animes e mangás. Até a próxima!